Existe um tipo de prisão que é importante você ficar atento, porque ela é muito delicada. Ela é condicional. Você não sabe, não aconteceu, poderia acontecer, nós não sabemos se vai acontecer, não necessariamente está acontecendo, ou seja, fica no meio num limbo. Essa prisão tem duas letrinhas só, chama se. Se. Essa prisão tem aprisionado muitas pessoas. Bom, vamos ser direto ao ponto aqui. Se eu tivesse casado, se eu não tivesse casado, se eu não tivesse filho, se eu tivesse aceitado aquele emprego, se eu tivesse estudado mais, se eu tivesse feito aquela graduação, se eu tivesse aceitado aquela oportunidade, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito aquilo, se eu fizesse isso, se eu fizesse. Se. Esse se é uma maneira, é uma fuga da realidade, é uma maneira de pensar. Ele joga você para um passado, mas um passado que não aconteceu, né? Ele joga você para um futuro, mas um futuro que você não sabe se vai acontecer. Se eu fizesse. E ele tira você do presente. Então é um tipo de prisão mental. Ele serve como uma desculpa mental, se, e ele rouba o seu tempo. Esse é o cuidado que a gente tem que ter, porque ele rouba o seu tempo, ele rouba você do aqui e agora, ele rouba do que você pode fazer, das suas potencialidades. Fica como, sabe, uma desculpa mental que eu chamo, realmente uma desculpa, você alivia, parece que alivia um pouquinho a atenção, mas na realidade ele é um ladrão de oportunidades, um ladrão de tempo, né? Porque ele joga com um condicional que não existe. Veja, é mais ou menos igual aquelas palavras eu gostaria, eu poderia, não, você tem que usar três verbos, ou foi, ou é, ou será. Simples assim, ou foi, ou aconteceu, ou está acontecendo, ou acontecerá. Esse negócio de aconteceria, poderia, se eu tivesse, se joga num limbo, nas nuvens, né? Nas nuvens. Então, foge da sua possibilidade, foge do seu poder de fazer, de ação. A vida ocorre agora, o futuro é construído agora. Uma coisa que o se te impede é que de vez em quando ele joga para um passado nebuloso e te joga para um futuro também que você não sabe o que vai acontecer. Só que de uma certeza você precisa ter. O futuro é construído hoje, agora, com o que você faz, com o que você diz, com o que você está pensando. Se você quer construir um futuro, você está planejando e você está dedicando força hoje, no presente, a este projeto. Então ele vai acontecer. É uma coisa que você quer, ele vai acontecer. Ou algo parecido, não temos certeza absoluta, mas você está se planejando para isso, isso vai acontecer. Agora, se ficar pensando, o se só deve ser utilizado para você planejar alguma coisa. Né? Quando você vai planejar, você fala, se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo, se eu for por esse caminho, se eu for por esse caminho. Então, para encontrar alternativas, depois esquece. Ele só serve para isso. E livre-se desta prisão mental. Um grande abraço e até o próximo vídeo.